aguentar, suportar e nos edificar com aquilo que Deus tem para nós. Livro de Josué, capítulo 1, verso 1 adiante, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, observando a história desse moço chamado Josué, a gente vai ver que ele foi um dos que entrou na terra prometida e um daqueles que saíram da terra do Egito. Nós sabemos que os livros anteriores, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Só que Moisés, ele foi um homem que foi chamado por Deus. A gente vê Moisés, desde o seu nascimento, ele sendo perseguido. Havia um decreto ali no Egito. Então o que acontece? Todo homem que nascesse, menino, masculino, havia uma sentença, mas Deus preservou o Moisés. E ao decorrer da caminhada, a gente vai ver que Deus, ele chamou Moisés para algo. E Deus vai concretizar ali na sarça, no Monte Horebe, onde Deus chama Moisés para um posicionamento, para um compromisso, para uma liderança. E é tão interessante, meus irmãos, que Deus, ele usou Moisés para tirar aquele povo que estava cativo no Egito. Porque Deus tinha promessas, porém dependia de Moisés, dependia do auxílio de Moisés. Deus queria usar Moisés, porém Moisés, ele tinha que se posicionar para aquilo que Deus queria fazer. Então haveria um posicionamento. Mas Deus, ele foi capacitando Moisés. E este jovem chamado Josué, que antes ele se chamava Oséias, ele ficou muito próximo de Moisés. E com isso ele foi aprendendo com Moisés como liderar. Ele foi aprendendo com Moisés como ter comunhão com Deus. Então esse Josué, ele vai passar uma grande parte da sua infância caminhando com o Moisés, o seu líder. E é tão interessante, meus irmãos, que todo aquele povo que saiu do Egito, alguns dizem que foi aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então para pensar comigo, meus irmãos.
a dificuldade que Moisés tinha. Cerca de 3 milhões de pessoas caminhando com ele, e ele liderando cerca de 3 milhões de pessoas. Lógico, com o auxílio de Deus. Não é fácil. Mas o Josué é aquele que está caminhando e aprendendo com o seu líder. Como se posicionar, como liderar aquelas pessoas. Tanto é que Deus falava com o Moisés e falava face a face. A um determinado momento, Deus chamou também Josué para estar também na presença dele. Só que Josué foi só até a metade do monte. E o Moisés prosseguiu a caminhada, porque os dois foram subindo e Deus falou para ele somente até aqui. E a gente vê que Josué, sendo servo de Moisés, ele não ficou bravo com Moisés. Poxa, mas eu queria subir até lá em cima. Mas o Josué, como um bom servo, aprendendo a liderar, observando o seu líder, ele obedeceu. Então a gente vai ver que Deus estava se agradando do posicionamento de Josué. Por isso que Deus está olhando para Josué. Então, meus irmãos, para os irmãos entenderem, para mim começar a caminhar um pouco mais rápido dentro da mensagem, então a gente vai ver que Josué, ele está aprendendo com Moisés. Só que é tão interessante, meus irmãos, que para cada um Deus chamou de uma forma diferente. O Moisés liderava o povo. Mas quando Deus vai chamar Josué, Josué não somente vai liderar o povo, mas vai ser aquele que vai conduzir o povo para a terra prometida. O Moisés estava levando o povo, estava dando leis para o povo, como que o povo deveria se comportar diante de Deus. Mas o Josué é aquele aprendiz que está aos pés de Moisés. E olhando para nós, meus irmãos, nós temos líderes. Nós temos o nosso pastor, acima do nosso pastor tem o pastor Eduardo, acima do pastor Eduardo tem os nossos pastores presidentes. Então a igreja, olhando, aplicando isso para a igreja precisa ter uma comunhão, não somente entre membros, mas com a sua liderança, olhando para que venha a ser abençoado. Porque através de Moisés, o povo, que cerca de 3 milhões ali, eram abençoados. E o Josué, como estava perto de Moisés, era um homem que também era abençoado. Então cada um de nós, Deus chamou para algo, para um posicionamento. E aí, olhando para nós com um culto de família hoje, então Deus nos chamou para liderar a nossa família. E aí eu pergunto para nós nesta noite, como que nós temos liderado a nossa família? Como nós, homens, chefes de família, temos liderado a nossa família? Como, meus irmãos? Mas Deus, ele vai nos dar umas instruções nesta noite. Porque através da palavra, o povo foi abençoado. E através dos ensinos da palavra, a igreja, nós família, somos abençoados. Muita gente tem deixado a palavra do Senhor, os ensinamentos. Ah, mas de novo pastor, de novo irmão Wilson, de novo o presbítero Francisco. Mas nós não somos nada, meus irmãos. Nós só somos um canal por onde passa a água que vai alimentar as fontes que aqui estão. Então nós precisamos criar bases, alicerçar-nos na presença do Senhor. E é tão lindo isso, meus irmãos, que todo o povo que saiu ali, somente 2 vão entrar na terra prometida, Josué e Caleb. Todo o povo que estava caminhando no deserto cerca de 40 anos, o povo reclamava. O povo ia lá na porta da tenda do Moisés reclamar. E a gente vai ver que o Moisés é o homem mais manso da terra, até aquele momento. Só que quando a Miriam morre, a sua irmã mais velha, Moisés não teve nem direito ao seu luto. Presta atenção comigo. A irmã dele mais velha morreu. Ele está ali no luto. E o povo está 3 dias com sede. Aí o povo, em vez de respeitar o luto do seu líder, foi lá bater na tenda dele e disse: Moisés, nós vamos morrer. Deus tirou nós do deserto, lá do Egito, para morrer aqui, com sede. Aí o Moisés, como um bom líder, como um bom responsável, ele foi lá e orou a Deus. Ele teve que engolir o seu luto por um momento, ele e Arão. Foi lá orar a Deus. Deus falou assim: olha, eu vou dar água para o povo, mas você vai lá e fala com a rocha.
E era para Moisés chegar e